Nossa equipe foi até São Paulo, ao estádio do Canindé, conhecer o Museu Histórico da Portuguesa. Confira. Alberto, dá um alô pro pessoal do Museu da Pelada. Hoje a gente está aqui, veio conhecer o Museu da Portuguesa. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? A porta está aberta para outros eventos, a hora que vocês quiserem, é só marcar, tá? E a nossa história é muito bonita, praticamente é 103 anos que a gente está caminhando, né? Para a história da Portuguesa. Ela nasceu em 14 de agosto de 1920, é uma fusão de 5 times da várzea paulistana, ligadas à colônia portuguesa, e tiveram a ideia de formalizar um único time com mais força potencial para disputar os campeonatos subsequentes que ela depois administrou daí para frente. Então a nossa história está toda aqui. E eu queria destacar uma pessoa em especial que dá nome ao nosso museu, que é o Dr. Eduardo de Campos Rosmaninho, um médico muito conceituado na zona norte de São Paulo. Ele atuou durante muitos anos ali e foi praticamente tudo dentro do clube, né? Só não foi presidente. Mas ele teve a grande ideia, há 30 anos atrás, de transformar esse espaço que está dentro aqui do nosso ginásio de esportes da Portuguesa em 3 salas, adequando essas 3 salas, depois com o aval do Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, que foi o maior presidente da Portuguesa, não desmerecendo os outros, mas ele que deu aval para a construção desse museu que nós temos aqui, que é o símbolo da cidade de São Paulo, e traz não só a história da Portuguesa, como a história do futebol brasileiro. Alberto, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma caminhada aqui para mostrar para o pessoal como tem uma linha certa para ver uma linha histórica, uma cronologia, como que funciona? Eu costumo dar aqui, ó. Daqui? Os primeiros troféus da Portuguesa estão dispostos aqui, tá? Que legal, aonde cara, começa a história desde antes de 20, já que tem aqueles 5 times que eu falei, né? Então temos algumas peças aqui. A primeira taça da Portuguesa foi a Taça Brás. E é por conta do bairro ou não? Por conta do por bairro. Por conta do nome do bairro, Brás, né? Brás. Caramba, cara. Que existiam times, né? Das colônias, a alemã, portuguesa, espanhola, todas elas tinham seus times, né? Que fantástico. E aqui vai a construção de toda a história através de troféus, taças, né? As primeiras, né? A Portuguesa era muito chamada para fazer festivais, tanto na capital como no interior. E aqui a gente entra com a primeira camisa da Portuguesa. Primeira camisa, cara. Que na realidade é uma réplica, né? Olha isso. Porém, traz o escudo da bandeira portuguesa, que os dirigentes da época resolveram fazer essa homenagem. Caramba. E aqui a primeira reportagem do estado de São Paulo com referência ao nascimento da Portuguesa. Estado de São Paulo, hein? E um outro jogador magnífico, que esse eu gosto de falar porque eu tenho um livro com referência a ele, que é o Filó. Filó. O Filó é o primeiro brasileiro campeão mundial de futebol sem ser pela seleção brasileira, e sim pela seleção da Itália. Saiu da nossa base aqui, era filho do segundo presidente da Portuguesa, e o Filó fez história não só para o Brasil, como para o mundo, já que ele foi campeão em 34, em plena ditadura ali do Mussolini, né? Já que nós tivemos o regime do Mussolini na Itália, e a Copa do Mundo em 34 foi disputada na Itália. E o brasileiro vai lá e carimba, né? Com a faixa de campeão mundial, saindo da base da Portuguesa. Que fantástico, hein? E seguindo por aqui, o que a gente tem? Aqui é a linha do tempo, né? Outra camisa. A segunda camisa, onde já entra a Cruz de Avis, né? Como símbolo maior da Portuguesa até os dias atuais. A parceria da Portuguesa com o Colégio Mackenzie, tá? Já como era muito nova, o nascimento dela era muito recente, a Portuguesa tinha que fazer parceria com alguém para poder disputar os campeonatos, eles uniram o símbolo. E aí eles uniram, fizeram uma fusão de 3 anos. Aqui as primeiras carteirinhas de sócio, de latão, depois latão com papelão e fotografia. E aqui uma outra foto emblemática, a Portuguesa. Isso aqui é o bairro do Ipiranga, muito próximo ao monumento do Ipiranga, onde a Portuguesa tinha o projeto de construir o segundo estádio, depois do Cambuci, que foi o primeiro estádio, o segundo estádio com uma capacidade maior. Seria aqui no Ipiranga, olha aí, cara. As História festas viva, hein? juninas da Portuguesa, muito tradicionais. Que são tradicionais hoje, e hoje, continua, 2023, como que tá? A ideia é continuar. Houve né? uma parada por vários problemas que todo mundo já sabe, né? Mas a ideia é continuar a Eu tradição. frequentei muito, cara, vim muito.
muito, na minha juventude aí. Aqui o primeiro grande time da Portuguesa que desponta sempre grandes jogadores pro futebol brasileiro. Olha aí. Essa foto é de 33. Caramba, 1933. Aqui uma outra camisa, uma réplica, onde já entra as listas na camisa da Portuguesa, sempre com a cruz de avis. Gente, e aqui o grande time campeão de 35 e 36. A mesma base, né? 35 e 36. A gente tem aqui uma foto desta época, onde já tem um goleiro muito famoso, que foi o fundador do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, que é o Caxambu. Aí, cara, Caxambu. E aqui o Campeonato Paulista ali, né? Campeonato Paulista. Isso, o Campeonato Paulista de 35 e 36. Foram 2 campeonatos nos anos 30. Que e show. aqui está o nosso troféu de 35. Olha aí. O original, O original. Olha isso aí, bem cuidado. Que fantástico. nessa época existiam 2 ligas de futebol, né? A amadora e a semiprofissional. Certo. E aí dessas 2 ligas depois se transformou na Federação Paulista, onde a Portuguesa também é uma das fundadoras. Olha que foi a bacana. primeira fundadora, para ser mais exato. Sim, sim. Tá? Olha E aí, aqui nós pioneiros, temos a 4ª camisa, muito tradicional, muito torcedor da daí Portuguesa gosta por ela ser totalmente vermelha, com as golas verdes, né? Linda, hein? Muito característico Sempre dos linda, anos trazendo 70. as cores. Nós fazemos também uma homenagem a profissionais, a artistas, grandes artistas, torcedores torcedores da da Portuguesa, alguns até que ficou assim, que a gente nem imaginava. Ó, temos um aqui, ó, César Camargo. O Zeca, né? O Zeca Camargo, foi Isso. apresentador do Fantástico muitos anos, tá na TV ainda. Tá na TV. Olha aí. Aqui um dos jornalistas que está na bancada da Nelson Bandeirantes, Gomes. Nelson Gomes. Que legal, cara. Atores, né? Olha aí. Atores que... O Roberto Leal, grande Roberto Leal também, né? Tinha que ser, não tinha como ser de outro time, né, cara? Olha Pessoas que fantástico. sempre demonstraram amor da Portuguesa. Maestro também, né? João Carlos Martins ali também. Que legal, cara. Vamos seguir. Aqui tem mais, ó. Tem Gil Gomes. Ah, tem a parte de cima. Isso, Olha aí, Gil alguns, Gomes. infelizmente, alguns já Armando de faleceram. Barros. Que fantástico, hein, cara? Um dos Grandes integrantes do torcedores. Mamonas Assassinas tá aqui também. Sim. Cara, o Boixá, olha o Boixá. O Boixá, você sabe que era, né? Era um grande amigo do Sérgio Pugliese, né? Eles tinham uma pelada tradicional lá no Rio de Janeiro e o Boixá fazia parte dessa galera aí. Inclusive, fica pro Serginho aí, saudoso Ricardo Boixá. Inclusive, gostaria de contar a história do Boixá, porque é o seguinte, todo mundo sabe que o Boixá era flamenguista. Porém, ele começou a trabalhar. Porém, ele trabalhou em São Paulo, né, durante um período de tempo muito grande. E aí foi quando aconteceu aquele problema com a Portuguesa dela cair de divisão. Certo. E aí ele se pronunciou na rádio, na televisão, ele falou, não, daqui pra frente eu sou, como estou trabalhando em São Paulo, eu sou torcedor da Portuguesa, por causa que eu acho que tá errado o que fizeram com a Portuguesa. Sim. E aí o marketing da Portuguesa resolveu ir lá homenagear e levou todo o equipamento, né? Desde camisa, chinelo, boné. Dele. E aí um belo dia ele aparece uniformizado tocando o jornal. Olha então aí, isso foi cara. a nossa glória. Tá? Emblemático, né? Emblemático. Que show de bola, cara. E seguindo aqui, o que a gente tem mais? Mais troféus, né? Troféus dos esportes amadores, né? E aqui é a grande fase da Portuguesa, que foi anos 50. Os anos 50, a Portuguesa, infelizmente... jogadores, né, que vestiram, mas ainda tem também. Aqui são 34 jogadores que atuavam pela Portuguesa e ao mesmo tempo foram chamados para a seleção brasileira. E alguns simplesmente campeões mundiais. Djalma Santos, Júlio Botelho, que teve na Copa de 54, e o grande Félix, tricampeão mundial pela seleção de 70. Ivair, o príncipe do futebol brasileiro. Ivair, hein? Príncipe do futebol Uma honraria brasileiro. dada pelo Pelé num jogo contra o Santos, onde o Ivair arrebenta o Santos com 3 gols. Nossa. E aqui o grande Leivinha, que poucas pessoas sabem, que é também cria da Portuguesa. Ele veio do interior, porém... Do Novo Horizontino. Não, veio de Lins. De Lins, ele? Lins, Outro monstro sagrado. Marinho Pérez, Enéas. E lá do Botafogo, do Rio, veio um grande jogador chamado Mendonça, que aqui fez uma história muito bonita também. É linda a história dele, infelizmente Paulista. faleceu.
Nós temos um espaço aqui no nosso museu dedicado especialmente ao Denner, Tinha tá? que ter, né? Tinha que Nós ter. temos aqui uma representação do Denner e a primeira camisa do Denner, tá? Olha aí, cara. Os times que ele atuou durante o período de tempo que ele esteve na Portuguesa. Um mágico, E né? uma outra camisa onde a gente destaca aqui que ela foi uma camisa que a gente comemorativa ao gol que o Denner fez aqui no estádio do Canindé, aquele emblemático. Aquele que ele dribla todo mundo, né? Exatamente, Aquele golaço. O incrível o pessoal tentando achar ele e não achar o Denner, né? Aí o pessoal da administração do clube resolveu homenagear através de uma camisa comemorativa a esse gol. Que bacana. Que tá aqui do ladinho, se você puder depois. Que jogador, Tem com aí certeza até o teria desenho. Tem até o desenho do gol, não sei se dá para registrar. Ah, lá, legal, tá vendo? Faz a trajetória. Que bacana, E cara. a história fantástica da Portuguesa nos anos 50, que a gente sempre gosta de destacar, já que você está aqui e deu essa possibilidade, nós fomos a base da seleção brasileira nos anos 50, depois do Maracanaço. Quando houve aquela renovação da Copa do Mundo de 50, que a gente, geração ali, que a gente perde, a gente coloca 6 jogadores na seleção brasileira com 4 titulares. Nossa. Era a base da Portuguesa, que ganhou praticamente tudo que ela disputava nessa época. Foram 2 Rio-São Paulo, que são títulos nacionais pra gente, né? Sim, que foi o de claro. 52 e o de 55, e a Trifita Azul do futebol brasileiro, que a Portuguesa dá a sorte de uma época bem difícil do futebol, já volto a citar de novo pela questão do Maracanaço, né? Que a gente perde, né? Contra o Uruguai. E a Portuguesa vai disputar a fita azul lá, tendo grandes campanhas na Europa, né? Jogando com os principais times europeus, campeões também. Base da seleção paulista de futebol de 52, campeã das seleções, né, paulista. Seleção paulista. Aqui são 6 jogadores da Portuguesa, mais o técnico Aimoré Moreira. E temos um destaque aqui. A camisa original e o agasalho desta seleção de 52 doado pelo Renato Violani. Caramba, que também fantástico, integrava hein? essa seleção. Que fantástica, história viva, fantástico isso, hein? E outra coisa importante, aqui ó, campeão do torneio Rio-São Paulo de 55, e com a venda desse jogador, Júlio Botelho, no final de 55 a gente compra o terreno do Canindé, que tá aqui o registro. Olha aí, uma vinda Foi a maior transação em termos de um jogador de futebol brasileiro para a Europa, foi para o Fiorentina da Itália. Nossa. E com esse dinheiro a Portuguesa adquire o terreno do Canindé, não diretamente do São Paulo, e sim de um sócio do São Paulo que tinha esse terreno aqui, que foi vendido pelo São Paulo. Durante 4 anos ele ficou, e a Portuguesa adquire a compra desse terreno em 56. Olha isso, desde 56, E aqui, hein? aquilo que eu já falei, que é a fita azul, que é azul. talvez uma das maiores glórias da Portuguesa, que é ter ido excursionar pela Europa e ter ganho os principais jogos ali com times de ponta da Europa. Pela América ela volta de novo em 53. Atlético de Madrid. E em 54 ela volta de novo disputar com times da Turquia, da Espanha, da Alemanha, Besiktas. Que fantástico. E tem uma história muito bonita que representa tudo isso. Que nesse jogo aqui, ó, em 51, a Portuguesa é desafiada para fazer um jogo com o Atlético de Madrid e ganha de 4-3. Caramba. Nesse jogo, a Portuguesa ganha esse troféu San Isidro, disputado na cidade de Madrid. Olha, contra o Atlético de Madrid. San Isidro, padroeiro da cidade de Madrid, e eles só colocavam esse troféu sabendo que não ia sair lá de Madrid. Só que a Portuguesa vai lá e ganha de 4-3 e leva o troféu. E traz aqui para o Brasil. Traz para o Brasil, já que os espanhóis estavam machucados, porque o Brasil tinha dado de 6-2 na Espanha, em pleno Maracanã. E no segundo tempo, os torcedores começam a cantar uma marchinha famosa, que é Touradas em Madrid. E aquilo dá um impacto muito grande para o pessoal lá na Espanha, né? E aí a Portuguesa está excursionando e é desafiada
Imagina, pela eles queriam dar o federação, troco queriam dar o troco. saiu Achavam pela que a culatra, Portuguesa né? era um time qualquer, e não era um time qualquer, era a base da seleção brasileira. Tamanho Né? que era a E aí a Portuguesa. Portuguesa ganha de 4-3 e leva esse troféu, que é o símbolo maior da trifita azul do futebol brasileiro. Fantástico, lindo, hein? Lindo o troféu. E aí entrando aqui nessa parte final aqui, né, do museu. Essa parte aqui a gente chama de bairro do Canindé, onde a gente está, Sala do Canindé. E aqui a gente demonstra aqui, passa a história de como nasceu a Portuguesa no Canindé, no bairro do Canindé. Ilha da Madeira, por que Ilha da Madeira? Porque as várzeas do Tietê eram aqui, ó, faziam lagoas em volta do terreno. E aí a Portuguesa compra esse terreno e constrói todo o Parecendo patrimônio. uma ilha, né? Parece uma ilha, mesmo. né? Fica ilhado. Pra quem não sabe, né? Vamos falar pro pessoal, que às vezes muita gente de outros estados, Sim, né? sim. De outras cidades assistem. A Portuguesa fica aqui no bairro do Canindé, em São Paulo, né? Muito próximo ao Brás, aqui também, né? Já tem acesso para a Zona Norte também. Zona Central também. Zona Central, próximo do centro, da Zona Leste, aqui também fica numa região muito boa aqui, né? Valorizada. Muito valorizada. E seguindo então, Alberto, tem aí a gente... Aqui, glórias dos anos 60, a Portuguesa fazia muitas excursões dos anos 60, como o Santos também, futebol clube de Pelé, que era né? muito comum, Era né, muito antigamente, comum, né? Às vezes eles abriam até mão daqueles campeonatos sul-americanos, Libertadores na época, né, que já era... e outros campeonatos para fazer excursões, né? Por a isso Portuguesa teve 3 vezes nos Estados Unidos lá. disputando torneios. Uma delas, inclusive, ficou emblemática, acho que foi em 65, onde a Portuguesa joga num estádio que hoje não existe mais nos Estados Unidos, que os Beatles tinham acabado de fazer uma turnê pelos Estados Unidos e tinham se apresentado lá, na cidade. acho que uma semana antes, né? E a Portuguesa passa lá e ganha o jogo lá dos americanos lá, jogando no estádio emblemático que tem uma história com os Beatles. Hoje, infelizmente, parece que eu fiquei sabendo que não existe mais o estádio, derrubaram, né? Mas isso conta pela história, né? Cara, muito fantástico. Anos 60, a Portuguesa foi muitas vezes na Europa, na Grécia, jogou. Era assim, era comum, Rodou, era uma né? coisa Rodou comum. tudo, né, cara? Rodou tudo. Olha que fantástico aqui, né? O Pelé Ivair. e Ivair. O príncipe e o rei, né? Isso. Príncipe e o rei aí. Foi aí, essa foto é emblemática porque foi aí que a honraria foi dada pelo rei Pelé ao Ivair, príncipe do futebol brasileiro. Acabou com o jogo, né? Acabou com o jogo, o Pelé estava dando uma entrevista para um repórter famoso da época, Eli Coimbra, né? E aí o Pelé vê o Ivair saindo pela lateral, não, vem aqui que agora você vai entrevistar para o Eli Coimbra. Olha isso. Esse jogador, já que eu sou o rei, ele é o príncipe, porque ele acabou com o jogo. E ele tem que ser entrevistado. E aí o Ivair até hoje tem o título, né? A honraria dada pelo Pelé como o príncipe do futebol brasileiro. Fantástico, fantástico. E seguindo aqui... Aqui, ó, tem uma outra foto muito bonita que eu acho, que são 2 gênios, né? O Ivair do lado do Djalma Santos. Novinhos. Novos, com a camisa da seleção, né? Seleção brasileira ali. E aqui a construção da nossa história com o estádio, né? Que foi erguido novamente em 72. E essa foto é de 91, lotado. Era alguma final? Foi final de primeiro turno do Campeonato Paulista, se não me engano, de 91. Cara, era tanto torcedor que você vê na foto coalhada todos os espaços para estacionar carros. Até os foras, né? De fora aqui na redondeza, né? Como da já não região. dava mais, o pessoal utilizava a marginal do rio Tietê para estacionar e ir para o estádio. Caramba, coisa que hoje marginal, você jamais pode ver, porque você não consegue nem imaginar uma coisa dessa, né? Isso é só o futebol essa mesmo e a portuguesa, foto é né? emblemática, né? Que bacana, cara. Aqui o nosso... nós temos uma questão aqui que é a inauguração do nosso ginásio, onde a gente está hoje aqui. Tá embaixo, foi inaugurado em 75 com um show da Amália Rodrigues e Roberto Carlos. Caramba, aqui Roberto no nosso Carlos. ginásio foi inaugurado dessa forma. Que bacana, cara. Imagina essa festa aí, como que não foi? Rivelino ali também. Rivelino foi 2 vezes chamado para vestir a camisa e prontamente ele vestiu. Olha aí, que legal, em 72, quando foi a inauguração do estádio do Canindé, em 73 num jogo no interior para arrecadar fundos de donativos, né? Nossa. E aí ele vestiu novamente a camisa. Que e legal, aqui um espaço dedicado ao nosso rei também, que é o rei Enéas, né? Que eu vi jogar.
Um jogador contra o fantástico, Palmeiras nível ali, de né? seleção brasileira, um cara que foi criado aqui no Canindé desde a base, futebol de salão, por aí vai. Os livros, né? Seleção René. brasileira, por muito pouco ele não é chamado, não é integrado na seleção de 74. Você imagina a qualidade, né? Isso que a gente fala, né? Hoje teve uma mudança drástica, mas olha a qualidade de jogadores, né? Um cara desse porte aí, o Enéas, não foi para a seleção. Troféus que ele ganhou doados pelo filho do Enéas, o Rodrigo. Ali de melhor jogador, né? Pelo jeito, é Isso, melhor jogador, Rádio Bandeirantes, troféus Gandula, né? Que antigamente a gente tinha uma festa muito bonita aqui, que era o Wilson Brasil. O mestre dos comentaristas, né? Que ficou conhecido nos anos 70. Ele fazia aqui uma festa no nosso ginásio, que era o troféu Gandula. Ele dava esse troféu para todas as pessoas que naquele ano se destacavam no esporte, também jornalistas, e aqui era feito as festas. Certo. Num determinado dia, em um ano chamaram Maradona para vir aí. Maradona ainda não era esteira, estava se não me engano, ainda no Boca Juniors, né? Estava na Argentina aqui Isso, ainda. mas ele já estava se despontando. Certo. E aí em 79 chamam ele e ele vem ganhar o troféu Gandula aqui no nosso ginásio. Caramba, Então isso é fantástico. Cara, que história, hein? Isso aqui carrega uma história fantástica. O time Grande de 73 campeão pela Portuguesa, um time maravilhoso, onde nós temos um jogador que aos 39 minutos do segundo tempo da decisão com o Santos faz um gol, que é o Cabinho, e aí a Portuguesa seria automaticamente campeã paulista de 73, mas aí teve a confusão do doutor Armando Marques, juiz, né, da partida, e a Portuguesa acaba sendo prejudicada, mas se fosse validado esse gol, a Portuguesa seria automaticamente campeã de 73, campeão paulista. Times que a Portuguesa temos aqui de 73, 75, 76, tudo Otto Glória também, nosso Otto Glória. Jogadores magníficos que vestiram a camisa, Badeco, nosso eterno capitão, Basílio. Badeco, se eu não me engano, o Badeco ou a gente já entrevistou pelo museu ou vai ser entrevistado, mas eu acho que já tem no museu, Badeco, grande Badeco. Já que eu já viu, né? Já tem sim, grande Badeco. E aqui são materiais também, isso, né? Doações de jogadores, né? Jogador, Tomazella doou as luvas recentemente para o museu. Que bacana, cara. E um grande time que despontou em 2011, que foi a Barcelusa. Isso eu já lembro bem. Essa Barcelusa foi emblemática, ela ganhou a Série B de 2011 com 85, 86 pontos. A maior pontuação de um campeonato. Me recordo. E a Portuguesa fez esse time e se tornou a Barcelusa, por quê? Barcelona dava show na Espanha e a Portuguesa dava show aqui em São Paulo. Eu vou até contar uma curiosidade aqui. O goleiro é o Everton, né? Everton, que tá no Não Palmeiras. sei se a Marina aqui, que tá de nossa cameraman, ela é palmeirense. Esse é o Everton. Tá? Então, ó, campanha em 2011, o Everton participou da Barcelusa. Grande time que conquistou a Série B. E outro jogador que infelizmente faleceu, que é o Ananias. O Ananias. Que depois jogou no São Caetano, né, o Ananias? Acho que é o São mesmo, Caetano, né, o Ananias? E depois foi pra Chapecó. Pra Chapecó também. E aí teve naquela... Não, esse é outro Ananias. Eu achei que era do São Caetano. Não, e aí ele teve naquele time que infelizmente teve problema com o avião, né? E acabou falecendo no acidente aéreo. Caramba, o Edno ali também. Guilherme, grandes jogadores, hein? Portuguesa sempre revelando jogadores. Grandes jogadores, tudo novinho no início de carreira. E aqui grande são Zé Roberto, né, também. Zé Roberto. Ali. Fez um jogador fantástico. Times da Portuguesa dos anos 90 também, vários jogadores a nível de seleção brasileira. Os 90 da Portuguesa, da Lusa, foi muito bonito também, hein? Grandes times, olha. Grandes revelações. E aqui o mais importante, porque as pessoas falam que a gente não tem troféu. Lá. Aqui, ó. Tem que vir conhecer o museu aqui então, né? Tá lotado, forrado de troféu. Nosso museu funciona todo sábado. Qual é o horário? Das 11 da manhã às 13 horas, todo sábado. E como funciona? A pessoa vem aqui? Ela pode marcar, né, por telefone, ou então vem aqui espontaneamente, vem até a entrada do clube. O pessoal já sabe que é no último espaço aqui já do recebe. ginásio. E a gente conta essa história fantástica da Portuguesa. É Todo importante. sábado das 11
a 1h da tarde. Das 11 a 1h aqui no bairro do Canindé, do lado da Marginal, né? Você pode vir aqui, conhece o estádio, conhece o museu, para todos os torcedores do Brasil e do mundo. Isso aqui, a Portuguesa, é história viva, é história muito rica do futebol brasileiro e mundial, né? O nível dos grandes atletas que passaram aí pela Portuguesa. Alberto, eu te agradeço muito, obrigado pela visita. Obrigado. A gente aproveitou hoje também bater um papo com o Mário Américo Neto, né, que é neto do grande Mário Américo, foi um fantástico massagista, participou só de 7 Copas do Mundo, tá? Gente, obrigado, mais uma matéria aí interessante e rica para vocês, amantes do futebol brasileiro e mundial, mas o futebol brasileiro é o mais rico, tá bom? Valeu, obrigado, viu, Alberto? Obrigado, eu que agradeço. Não é assim! Mandou a bola praticamente fora do Engenhão. O garotão que estava em cima do telhado abaixou a cabeça e quase ainda bateu nele. Aí a festa que faz o torcedor do Flamengo. Os personagens desse grande... Fala, Lucão, o que tá acontecendo? Oi, mulato, você tá vendo o que eu estou vendo, meu filho? Os caras são uns pernas de pau. Até agora não fizeram um gol sequer. Tá feia a coisa. Falam que a gente é museu, nós estamos mais pra lenda. Rapaz, temos que calçá-la e voltar ao campo, viu? Porque desse jeito não dá. Museu da Pelada, paixão desenfreada.